gente, deixa eu chamar aqui meu amigo querido Rafael Henrique Zerbeto, jornalista, mora lá em Beijing, tá aí, caiu da cama para vir aqui conversar conosco. E eu chamei o Rafa, tem tempo que eu estou chamando, é difícil a gente conseguir achar ajustar as nossas agendas, porque, assim, ontem, sabe, Rafa, eu até comentei com você isso, apareceu uma pessoa aqui falando, alucinando sobre a questão do Tibete, que aí está no pacote que o Pedro estava contando para a gente, esse pacote da sinofobia, ele sempre tem essa história de autoritarismo versus democracias, e invariavelmente aparecem três questões, de Hong Kong, do Tibete e de Xinjiang. E hoje a gente quer falar do Tibete. E eu trouxe até uma notícia fresquinha, Rafa, já passo a palavra para você, porque aí você já fala, que é isso aqui, o Dalai Lama está em tratamento de saúde, Rafa, lá em Nova York, e ele foi recebido por altos funcionários da administração Biden, do Departamento de Estado e da Casa Branca, e tanto a embaixada da China em Washington, quanto o Ministério das Relações Exteriores em Beijing, provocados pela mídia estrangeira, reagiram, falaram, olha, não dá, não rola esse negócio de recebê-lo, ele não é líder espiritual, coisa nenhuma, ele é um exilado político, um líder separatista, e a China não tolera. E diante disso, Rafa, eu queria que você contasse para a gente qual é a verdadeira história da libertação do povo do Tibete. Certo. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todo mundo aí. É um prazer eu estar participando do programa hoje. Enfim, essa região da China, né, Xizang, como a gente fala aqui, né, que mais conhecido como Tibete, no português, por exemplo, é um lugar que havia antes um sistema de servidão. Então, as pessoas viviam um sistema feudal, que os lamas eram a liderança, né? Então, o Dalai Lama era sempre o líder político e espiritual. Então, é um sistema que mistura religião com o sistema político, né? Você usa a religião como um instrumento de controle ali, né? E esse sistema ele existiu ali durante a China imperial, durante aquele período todo, né, das dinastias passado, e também durante a República da China. Depois de 49, quando acontece a Revolução, o novo governo inicialmente tem uma relação, né, amigável com as autoridades de lá, né, com esses grupos aí de religiosos. Existe um respeito grande pelo modo de vida dos tibetanos, por essas tradições, mas é natural, havia práticas ali que eram incompatíveis com os direitos humanos, né? Então, assim, você tem o sistema de servidão, né, ou escravos mesmo, pessoas sofrendo castigos físicos, assim, por motivos banais, penas muito fortes, pessoas que eram mutiladas, que inclusive morriam e tal, e, enfim, havia práticas que eram inaceitáveis. E aí surge, então, uma situação de, de muita dificuldade ali, né, de fazer esses interesses serem conciliados. E aí chega um momento, né, então, em 59, que a situação fica mais acaba se radicalizando. É um momento que surge um boato ali de que os comunistas estariam planejando fazer algo ali no sentido de acabar com os lamas ali e tal, e enfim, de apelar assim para a crença religiosa das pessoas, para tentar incitar uma espécie de revolução colorida, uma coisa assim. E naquele momento, então, né, começa tenta haver uma insurreição, tentam criar isso aí, claro, tudo financiado pela CIA, tudo com uma origem estrangeira. É o momento, então, que começa a caminhar para um desfecho, em que aquelas pessoas, né, que defendiam o separatismo acabam indo embora e, ao mesmo tempo, lá os
o Partido Comunista da China lidera ali uma incursão para restabelecer a ordem na localidade, e as pessoas que estavam no regime de servidão, elas passam a viver como pessoas livres. E isso acontece, então, uma grande mudança, por exemplo, uma redistribuição das terras. Então, a pessoa que antes trabalhava nas terras de um senhor feudal, ali, os senhores ali, eles eram donos de tudo, e de repente, então, as terras são distribuídas entre os trabalhadores, né? Esses senhores fogem, e as terras passam a ser dos trabalhadores. E você passa a ter a introdução ali do Estado de Direito, as pessoas passam a ter seus direitos reconhecidos, passam a ter a cidadania, recebem imóveis, enfim, passam a ter condições mais decentes. Antigamente havia, né, eu li relatos, por exemplo, de pessoas lá que, nos tempos que eles eram servos, eles moravam em meio aos animais, moravam entre os bichos ali numa assim, em casas antigas em algumas regiões, por exemplo, a casa do senhor era no alto e embaixo ficavam os animais e os servos moravam ali junto com os animais. Era nesse nível. E hoje as pessoas vivem com mais dignidade lá. Isso é uma coisa que qualquer um pode ir lá para conhecer, visitar. Você vai ver isso, né? Que as pessoas hoje têm uma vida normal, uma vida com dignidade. Agora, Rafa, uma coisa que me deixa meio assim, no Ocidente, a gente aqui, embora nós sejamos latinos, a gente está no círculo de influência do Ocidente, do Norte global. E a gente tem, por exemplo, até para explicar essa adesão das pessoas que não sabem nem onde fica o Tibete no mapa, mas se arvoram no direito de falar pelo povo tibetano. E a principal figura, o garoto propaganda desse separatismo no Tibete é esse senhor aí, esse cidadão, que inclusive teve essa matéria do Yuri, é do ano passado, de abril de 2023. Isso aí rolou o maior. Foi uma reação muito negativa a essa atitude dele. Mas o fato, Rafa, é que, como a China é muito diferente da gente, inclusive o sistema de governança, e mais ainda a questão das relações com as minorias étnicas. Um dos mitos, né, uma das mentiras, das desinformações relacionadas a essas minorias étnicas, que a gente pode trazer tanto na questão do povo uigur, que parte desse povo uigur é muçulmana, não são todos, não é? Você nasceu uigur, você é muçulmano. Tem uigures que não são muçulmanos. É a questão do Tibete. Então, aí as pessoas acusam a China, tem até uma palavrinha que é genocídio cultural. É bem diferente da história que eu conheço. Eu queria que você falasse, na prática, como que funciona a relação do governo central da China com as suas minorias étnicas e como que é, por exemplo, tanto Xinjiang quanto Tibete são regiões autônomas. Explica para a gente entender a questão se existe ou não essa história de genocídio cultural. Tá? Bom, as regiões autônomas, elas são regiões em que determinadas etnias estão assim mais abundantes, existem uma quantidade um pouco maior dessas etnias. Então, você tem ali, por exemplo, semana retrasada eu estive na Mongólia Interior, que é uma região autônoma aqui no norte da China. Então, a Mongólia Interior, durante muito tempo, os mongóis estavam vivendo ali, e continuam até hoje. Então, eles têm a língua, e também tem todo o sistema que eles desenvolveram de administração. E, por exemplo, aqui como no Brasil a gente tem distritos, comarcas, essas divisões aí de regiões administrativas, lá na Mongólia Interior eles vão ter bandeiras e ligas. Enfim, então é uma divisão que respeita aquela organização original do Estado mongol, né? Então, ou seja, você permite uma organização mais próxima do que aquela etnia está acostumada. Então, nessas regiões autônomas, funciona assim. Você mantém um modelo de organização política, social, econômica, que tem mais a ver com a tradição daquele grupo étnico. Esse é um ponto interessante.
Outra coisa é a questão da língua, né? Você tem essas línguas preservadas aí. No ano passado, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante, né? Que Xinjiang é uma região autônoma uigur, onde o idioma uigur é língua oficial junto com o mandarim, que é a língua oficial do país inteiro. Aí dentro de Xinjiang tem uma prefeitura autônoma cazaque, chamada Ili, eu estive lá. Lá o idioma cazaque é língua oficial. E dentro dessa prefeitura autônoma cazaque, eu visitei o distrito autônomo Chapchao, né, que é da etnia Xibe, uma das etnias menos conhecidas aqui da China, uma etnia muito interessante. Eles também têm sua própria língua, inclusive seu próprio sistema de escrita. E lá eu visitei a redação do Chapchao News, que é um jornal em Xibe, é o único jornal na língua Xibe que existe no mundo. Logo quando surgiu a República Popular aqui, o premier Zhou Enlai, ele pessoalmente cuidou para que fosse desenvolvido os equipamentos de impressão, né, e tipografia e tudo mais, específico para a língua Xibe, para que eles pudessem fazer esse jornal, que antes era feito no mimeógrafo. Né? Então eles passam a ter um jornal impresso com o que havia de melhor na época, em termos da parte gráfica, né? E hoje é tudo no computador, inclusive você pode acessar o jornal online e ler, né, na língua Xibe. E esse é um ponto que eu acho muito interessante de se falar, porque você tem a língua tibetana, que tem o seu próprio sistema de escrita, você tem a língua mongol, a língua manchu, a língua uigur, um monte de línguas aqui na China, que tem o seu próprio alfabeto ou seu próprio sistema de escrita. E hoje, qualquer pessoa pode instalar isso no seu computador e usar. Você pode, num aplicativo de mensagens, escrever em mongol, escrever em uigur, escrever em tibetano. Mas quem é que desenvolveu isso? Quem é que digitalizou essas línguas? Quem é que manteve essas línguas sendo preservadas até hoje? Foi a China. A Mongólia, por exemplo, ela adotou o alfabeto cirílico no passado. Recentemente, o governo mongol anunciou que eles querem agora voltar a usar a escrita tradicional mongol. Eles só vão conseguir fazer isso porque o sistema tradicional da escrita mongol foi conservado aqui na China. Né? Enfim, então existe isso hoje pronto, porque isso resultou do investimento do governo chinês, do trabalho dos acadêmicos chineses para manter tudo isso vivo, para permitir que isso pudesse ser, que esses sistemas de escrita pudessem ser usados para publicações, para a vida diária das pessoas. Né? Inclusive, no ano passado, eu visitei 2 escolas lá em Xizang, né? Uma em Lhasa, na capital, a outra em Ningji, que é uma outra cidade, já numa outra área ali dessa região autônoma. E nessas 2 escolas que eu visitei, eu pude ver claramente que os estudantes eles têm aulas de caligrafia, eles aprendem a fazer caligrafia na língua tibetana. Então foi muito interessante ver isso. Rafa, pois é, porque isso daí desmonta, né? Quem vai lá e conhece, vê que não existe essa história de genocídio cultural. Não vai dizer que é um mar de rosas a vida das minorias, mas eu acho que é muito melhor do que a vida de minorias em muitos outros lugares. Inclusive com a determinação aí de você manter e preservar a cultura diversa e multiétnica chinesa. Tá aí. Tanto, gente, o papel moeda, o dinheiro, ele está lá escrito em vários idiomas, não só o mandarim. Agora, outra coisa que tem a ver com o nosso assunto principal, que seria o Tibete, né? E que é Xinjiang, né? O nome correto aí para os chineses. Então, é a questão da liberdade religiosa, que é outra coisa que a gente escuta o tempo inteiro, que o Partido Comunista impede que as pessoas professem a própria fé. Você que já mora aí há 8 anos, Rafa, já visitou várias regiões, teve contato com várias denominações religiosas aí na China. Como funciona, incluindo o Tibete? Antes de você responder, deixa eu só agradecer o João Leite Júnior. Grande abraço ao camarada Rafael. Nos enviou aí um superchat. Muito obrigada, seja bem-vindo à live, Zé. Diga aí, Rafa, responde para a gente.
Sim, um abraço para o amigo José Leite Júnior. Faz tempo que a gente não se vê. Legal ver que ele está aqui assistindo. Pois é o seguinte, essa questão da liberdade religiosa, bom, desde que eu vim para a China, eu vejo uma coisa que me chamou a atenção logo que eu me mudei para cá, é que eu vi que tem muito restaurante aqui em Pequim que serve comida halal, né? Comida para os muçulmanos, né? Preparada de acordo com as regras deles. Isso me surpreendeu por primeiro ver que o Islã é muito mais popular na China do que as pessoas costumam imaginar, e segundo pelo respeito que existe pelas religiões, pelo assim, não existe na China, não se costuma fazer demonstrações públicas de religiosidade, né? Que no Brasil sempre tem procissão, essa coisa, gente pregando na rua. Na China você não costuma ver isso. Mas se você vai numa igreja, numa mesquita, num templo, você vê lá as pessoas praticando a religião, enfim, normalmente como em qualquer outro lugar. E especificamente no caso, né, de Xizang, eles têm lá o budismo tibetano, que ele está presente no país inteiro. Aqui em Pequim a gente tem o templo Yonhagon, que é um templo do budismo tibetano. Eu visitei numa cidade próxima daqui, alguns anos atrás, né, numa visita a essa outra cidade, eu visitei um outro lamastério lá. Enfim, o budismo tibetano ele tem uma tradição interessante, que eles costumam cobrir as estátuas de Buda com ouro. Isso é algo que eu achei muito interessante, né, que a National Geographic, nos anos 70, publicou uma reportagem sobre uma estátua de Buda feita de jade, que existe aqui em Pequim. Naquela reportagem, eles estavam afirmando que aquela estátua havia sido retirada de Lhasa e trazida para Pequim, contra a vontade dos tibetanos. E eu, né, pesquisando sobre essa história, descobri que era uma mentira. E eu cheguei a essa conclusão principalmente ao conhecer essa tradição do budismo tibetano, que eles sempre cobrem as imagens com ouro, e essa imagem não tem ouro, ou seja, nunca esteve lá no Tibete. Não faz o menor sentido essa afirmação. Enfim, quando eu estive no ano passado, quando eu fui para lá, eu cheguei numa época muito interessante, que é a época que os budistas comemoram o nascimento e a iluminação do Buda. Nessa época, costuma haver peregrinação para alguns lugares, né? E muita gente faz peregrinação para Lhasa, para visitar um templo lá que é muito conhecido. Então, assim, primeiro que nos arredores do templo eu vi muita gente ali, aquelas pessoas que caminham de joelhos ou que ficam enfim, fazendo alguns rituais ali no chão, no entorno do templo. Enfim, essas práticas acontecem, são respeitadas, é super normal. Em Lhasa você vê muito esse tipo de religiosidade. E, ao mesmo tempo, eu achei interessante também que, naquele momento que havia uma peregrinação, você tinha muitos peregrinos ali caminhando pelas ruas, especialmente nas regiões no entorno dos templos, tinha muita gente, né? Então, a polícia local organizou assim o trânsito, essas coisas para auxiliar melhor esses romeiros, para eles poderem com mais facilidade atravessar a rua. Então paravam o trânsito para as pessoas atravessarem, davam assistência às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, enfim. Então eu vi algo assim que eu achei muito bom, né? Muito positivo ver esse respeito todo pela religião das pessoas. Agora, Rafa, vamos vir um pouquinho aqui para o Brasil. Gente, é o seguinte, o Rafa, tudo que ele me manda eu publico na coluna. Eu recomendo muito, deixei o link aqui para alguns, que tem muitos outros. O Rafa é super parceiro da coluna China em Foco. E ele escreveu também, para a gente finalizar aqui a sua participação, Rafa, a gente mudar um pouco, vir para o Brasil, até porque Claro. esse bloco celebra os 50 anos das relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China. E a grande questão que eu acho que todo mundo que acompanha, né, as relações sino-brasileiras estão aí nessa expectativa. Afinal, o Brasil entra ou não entra nessa roda da seda? Rafa, qual a sua aposta? Porque daqui a pouco eu acho que eu vou fazer uma rifa, um bingo, alguma coisa assim, uma aposta para a gente saber se quando o Xi vier ao Brasil, finalmente o Brasil vai aderir
à iniciativa Cinturão em Rota. Diga aí para a gente, Rafa. Eu acredito que a visita do presidente Xi ao Brasil é o melhor momento para ter firmada a adesão, né? Ainda mais esse ano, que é o ano do cinquentenário das relações Brasil-China, seria algo de grande importância, algo assim que seria um marco desses 50 anos. E, enfim, como a visita do Xi já está planejada e tal, é algo que traria, né, você precisa ter uma pauta, então certamente estão havendo negociações avançadas, porque os presidentes vão se encontrar, eles vão ter que assinar alguma coisa, vão ter que anunciar algo relevante, e certamente o Cinturão em Rota é a negociação mais importante nesse momento. Para mim não está claro o que o Brasil quer com isso, né, eu acho, e esse é um ponto que me deixa um tanto preocupado, porque pode ser que as negociações acabem se estendendo por conta dessa indefinição do Brasil, de saber o que o Brasil quer da China, como que o Brasil vai se inserir nisso, mas eu vejo que houve uma evolução. O que eu ouvia sempre de muita gente era que era muito difícil o Brasil aderir, não havia um vento favorável para isso, né? E recentemente isso mudou. Hoje sempre ouço um otimismo, ouço uma visão de que o Brasil deve sim aderir, de que está se consolidando essa opinião. A gente tem que ver que desde que o presidente Lula assumiu a presidência, ele tentou, por exemplo, melhorar as relações com os Estados Unidos, fez a visita lá para o Biden em Washington, mas veio para o Brasil, voltou para o Brasil sem nada claro, né, sem nenhum acordo ali relevante. Ele tenta esse acordo do Mercosul com a União Europeia, aí o Macron vai lá e mela o acordo, então também não deu em nada. Quer dizer, o que o Brasil tem hoje, né? Qual é a opção que o Brasil vai ter, né? Cinturão em rota, tanto é que o Brasil, né, no ano passado, quando o presidente Lula veio à China, ele teve uma reunião com o presidente Xi, assinou um monte de coisa, né, conseguiu vários acordos. Quer dizer, é evidente que quem pode auxiliar o Brasil hoje em algo, quem pode ser o grande parceiro do Brasil hoje é a China. Então é natural esse caminho. Eu acredito que o Brasil vai aderir, sim. Não sei se esse ano ou se mais para frente, mas acredito que em algum momento o Brasil vai precisar aderir. E eu espero que seja ainda durante a visita do presidente Xi Jinping esse ano. E, Rafa, para a gente finalizar, você está há quanto tempo em Beijing? E qual é assim, como é ser um brasileiro morando do outro lado do mundo? E outra, olha, gente, o Rafa é uma das únicas pessoas que eu conheço que fala Esperanto. Ele é um editor de uma área internacional da China e ele escreve em Esperanto, mas ele está sempre muito ligado no que acontece aqui no Brasil. Mas dá um aperitivo aqui para a nossa audiência, Rafa, de como é esse dia a dia de um brasileiro em Beijing. Certo. Bom, aqui em Pequim eu tenho uma vida, eu acho que a cidade é muito conveniente, né? Você tem facilidades de transporte, você tem muitos lugares, muitas opções para passear, por exemplo, muitos parques, muitas áreas verdes, muitos patrimônios culturais da Unesco, né? Então tem assim, tem museus fantásticos. Então assim, eu acho que nesse aspecto Pequim é uma cidade muito boa para se viver. Você tem tudo ali à mão, né? Uma comodidade muito grande e, enfim, existem, claro, os desafios, né? A sociedade chinesa, ela tem o seu modo de se organizar, tem a sua visão de mundo. Você vem de um outro país, você tem que se adaptar, você tem que começar a conhecer esse novo mundo em que você está se inserindo. E é natural também que no começo a gente tende a, às vezes, interpretar as coisas de uma maneira diferente de como elas realmente são, né? Mas aos poucos você vai conhecendo mais profundamente a cultura chinesa, vai se integrando aqui. Uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, você vê as pessoas dançando na rua, né? Isso é uma coisa que eu acho muito típico da China, né? No final de tarde, especialmente, no início da noite, né? Aqui perto da minha casa, né? Qualquer praça você vê assim pessoas que se reúnem para dançar. É um negócio que eu acho muito legal. Inclusive, quando eu estive em Xinjiang, né, eu vi isso também na rua. Em Xizang também vi, quer dizer, é uma coisa que no país inteiro você consegue ver, você consegue perceber. Então, assim, tem algumas coisas que você vê que são bem típicas da China como um todo, né? Que existe um caráter nacional mesmo, né, Júlio?
de união do país todo. E, assim, aqui em Pequim, eu acho que a vida diária... Bom, essencialmente a vida diária como de uma grande cidade, né, de uma qualquer outra grande cidade, mas quando eu me mudei para cá, eu sentia muita dificuldade com a questão do ar, que era muito poluído. A gente tinha que usar máscara para sair na rua, né, essas coisas todas. De 2017 que eu comecei a perceber uma mudança, que a qualidade do ar melhorou bastante. Então hoje a gente tem céu azul o ano inteiro, a maioria dos dias a qualidade do ar é boa. Mas eu vejo que a imprensa estrangeira muitas vezes continua repetindo esse mito da qualidade do ar aqui. Mesmo quando teve os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, eu me lembro que eu vi notícias, né, na imprensa estrangeira dizendo que a qualidade do ar em Pequim estava péssima, e não estava. Aqui a gente estava com uma qualidade do ar muito boa naquela época. Então eu vejo isso, que existe uma visão estereotipada, baseada em coisas assim de 10 anos atrás, ou até mais, né, de 20, 30 anos, e é necessário a gente mostrar como é hoje. Então, através do meu trabalho, eu tenho essa oportunidade. Então, eu gosto muito de aproveitar essas oportunidades para mostrar a China de hoje, né? Então, assim, quando eu mando textos para fora, eu vejo que eu estou fazendo algo assim, estou ajudando o Brasil a entender melhor a China como ela é hoje. Eu acho que isso é muito importante. Maravilha, Rafa. Chegamos ao fim. Eu preciso entregar o horário agora para a nossa querida Sinara Menezes. Mas, olha, um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Espero que nossa audiência tenha gostado. Um beijo para todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tá.